Queridos irmãos, então nós vamos dar sequência no vídeo 44, né? Então, não deu para terminar direito aquele assunto. Então, eu disse que eu sou imune graças ao amor que eu tenho pela humanidade. Então, eu fiz, né? Eu faço aquela aposta, vou repetir, que eu dou 100 mil reais para que a pessoa injeta, para aquela pessoa que injetar em mim o vírus. Você entendeu? Eu dou 100 mil reais. Se eu pegar o vírus, eu dou 100 mil reais para a pessoa. Se o vírus me deixar de cama, acabar comigo, mas me deixar no bico do urubu mesmo. Não precisa matar não, porque se matar eu não te dou 100 mil. Mas nem uma gripinha de espirrar eu vou pegar, tá bom? Porque eu tenho essa imunologia, por causa do amor que eu tenho pela humanidade. Agora, se eu não pegar, você vai me dar 50 mil. Então você injeta o vírus em mim, mas você reza para esse trem dar certo, hein? Porque se não der certo, você vai ter que passar as notinhas tudo para cá. Isso não é desafiar, não. Isso é para mostrar que é um processo convulsionário. Convulsão da mente. Convulsão do desequilíbrio psíquico. Você sabia que existe a convulsão do desequilíbrio dos campos psíquicos, né? É esse que eu estou tratando. Ei, mas tem tanta coisa que você nem imagina. Então aqui, como Kardec disse, né? Não, os bons espíritos disseram, né? Kardec, isso é efeito de simpatia, meu filho. Por isso que existe esse processo convulsionário entre toda a humanidade. Por isso que vírus e tudo mais, raiva, crises convulsivas aqui, crises ali, Kardec. As disposições morais se comunicam, Kardec. As disposições morais se comunicam, Kardec. Muito facilmente, Kardec. Eu estou inventando esse Kardec, como se fossem os espíritos, dizendo a Kardec, que foi ele que fez a pergunta. Em certos casos, Kardec, não és tão alheio. Em certos casos, Kardec, não és tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendais isto. Por quê que os espíritos disseram isso a Kardec? Porque Allan Kardec entendia de magnetismo. Ele entendia. No entanto, Allan Kardec estava escrevendo um livro que tratava justamente do magnetismo. E quando ele desencarnou em 1869, esse livro encontrava-se pela metade já. E ele, com todo respeito, foi surrupiado por algumas pessoas lá em França. E não é do conhecimento de muitas pessoas isso. Então, por isso que os espíritos disseram isso aqui a ele, ó. Em certos casos, Kardec, você não é, eu vou dizer isso aqui, você, tá? Você não é tão alheio aos efeitos magnéticos, Kardec. Quer dizer, você sabe, Kardec. Efeitos magnéticos que não compreendais isto. E a parte que alguns espíritos naturalmente
tomam no fato, por simpatia com os que os provocam. Então, os bons espíritos, de alguma forma, exaltaram os atributos de Allan Kardec nesta resposta, mostrando a Allan Kardec que ele era conhecedor desses fatos. Por isso ele não deveria se impressionar, porque ele conhecia as formas às quais tudo se dava. Ele não era uma pessoa alheia. Você entendeu? Ele não era uma pessoa leiga no assunto. Ele era conhecedor dos fatos, do assunto. Tá vendo como é gostoso o esmiuçamento de antes? Agora fica fácil da gente entender isso. Porque a gente fala de uma forma como que se o mesmo estivéssemos assim tão íntimo com a matéria. Mas por que nós nos encontramos íntimo à matéria? Primeiro, porque nós a conhecemos. Porque se nós não a conhecêssemos, não teríamos elaborado o esmiuçamento anterior. Você concorda? Porque, por exemplo, quando me perguntam se eu te conheço e que eu tenho permissão de dizer que sim, a pessoa me interroga: esta pessoa que eu estou te interrogando, se você conhece, é uma pessoa de caráter ou não? Se eu te conheço, eu vou dizer que é ou que não é. Porque eu te conheço. Agora, se eu não te conheço, eu vou dizer o quê? Que eu não sei. Então, como mediante a uma matéria tão complexa, porque essa matéria é complexa, gente, eu vou dizer a vocês uma coisa: isso aqui não é qualquer um que vai lendo e esmiuçando isso aqui, não. Esse esmiuçamento aqui é de ordem divina. Isso aqui não é de ordem material. Grandes seres estão vinculados ao esmiuçamento dessas matérias. Grandes seres estão vinculados ao esmiuçamento dessas matérias. Porque vocês pararam para observar uma coisa? Nós estamos tocando na obra básica da doutrina. É como se fosse para nós a responsabilidade de modificar o livro dos espíritos. Mas não é isso, tá? Entenda bem. É como se fosse para nós modificar o livro dos espíritos, mas não é isso. Foi-nos confiada a responsabilidade de separar o joio do trigo para ficar mais fácil para você compreender. Agora, a misericórdia divina é tão grande que, além de a 18 de abril de 1857 contribuiu para o desencargo de um pernilongo aqui, além de a providência divina ter nos agraciado com essa doutrina, a 18 de abril de 1857,
Agora, ainda vem e nos confia esse papel de esmiuçar, de simplificar para você. Você entendeu? Você parou para observar que a nossa responsabilidade aqui é muito grande. Por isso nós temos que nos encontrar realmente vinculado a uma pleia de espíritos de escola. Porque não é qualquer espírito que vai fazendo o que nós estamos fazendo aqui, não. Porque, eu não sou ninguém, mas eu conheço esses assuntos todos aqui com o olho fechado. Mas não é um assunto, eu conheço o esmiuçamento com o olho fechado. Então você observou aqui o que eu disse. Resposta. Allan Kardec, isso é efeito de simpatia, Allan Kardec. Por que eu estou dizendo Allan Kardec? Porque eu estou assim tão integrado ao assunto que eu estou tentando narrar dessa forma para você ver que realmente eu estou integrado no assunto. As disposições morais, Kardec, se comunicam muito facilmente. Em certos casos, Kardec, não és tão alheio aos efeitos magnéticos. Em certos casos, Kardec, não és, como se diz assim, não és tu tão alheio aos efeitos magnéticos que não compreendais isso, hein, Kardec? Porque ele compreendia, ele entendia de magnetismo. Então, será que ele não sabia? Lógico que ele sabia. Ele só estava fortalecendo o corpo da compilação. E a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato, Kardec, por simpatia com os que os provocam. Simpatia com os que provocam, Kardec. Então tem que existir esse elo espiritual, magnetismo espiritual, magnetismo físico, porque existe o magnetismo espiritual e o magnetismo físico. Magnetismo. Entendeu? Você sabe o que é magnetismo espiritual e magnetismo físico. Tudo gera um magnetismo. Você entende? Sim. Tudo possui um magnetismo. Você entende que um espírito de escola, ele possui um tipo de magnetismo positivo? Você entende que um espírito negativo possui um magnetismo negativo? É a radiação, o magnetismo é a radiação daqueles espíritos, positivo ou negativo. Você entende que um encarnado negativo radia-se dele aquele magnetismo, aquela energia negativa? E um encarnado irradia-se dele positivo, energias positivas? Você acredita nisso? Você acredita que uma pedra ela irradia magnetismo? Uma simples pedra. Se você... Não é questão que você não acredita. Se você não entende isso, procure estudar.
essas questões. Uma jazida, ela irradia ondas, magnetismo. Ora, gente. Os benfeitores, eles fluidificam as águas nas casas espíritas através do quê? Energia. Que energia é essa? Magnetismo. E Kardec era conhecedor disso. Agora nós vamos entrar num pedacinho aqui, num comentário, que nós já explicamos esse pedacinho, né? Nós já tecemos comentário a respeito desse pedacinho nos 4 vídeos lá no começo do Convulsionários. Mas que Kardec agora é que vem comentar. Então observa você, nós fizemos 4 vídeos para que Kardec viesse a comentar agora. Olha só para você ver, ó. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem de que numerosos exemplos oferece o sonambulismo. Então, são detentores do sonambulismo. E o magnetismo, tais como além de outras, né? A insensibilidade física. A insensibilidade física, eles não sentem dor. Principalmente naquela hora da tortura física. Tchau, tchau, tchau. Eles não sentem dor, são insensíveis. Eles têm uma insensibilidade imensa à dor. Eles podem pisar sob as brasas que eles não queimam os pés. Você entendeu? Eles podem pisar sob os cacos de vidros que eles não cortam os pés. Magnetismo, gente. Isso não é mágica. Isso não é maravilhoso. Isso não é milagre. Eita, doutrina, né? Isso é um processo natural. É um processo natural. Isso o espírito detém. Cada um em graus diferentes. Mesmo sendo mesmo usando estas faculdades num estado de transtorno, num estado de obsessão, num estado de conflito. Ele não perde aquelas propriedades. Outra faculdade do convulsionário. A leitura do pensamento. Muitos podem ler os teus pensamentos. 99% das cartomantes ou desses que jogam búzios são místicos, charlatões, mistificadores. Mas nós não podemos negar que também são convulsionários. Que eles são dotados de mediunidade. Que eles possuem magnetismo. Que infelizmente naquele momento estão usando para o mal. Porque a forma como eles as utilizam, achando que estão ajudando a humanidade, eles estão cultivando a humanidade num estado de ignorância e estão lucrando com aquela ferramenta que foi dada a eles para a evolução deles e não para usar o contrário. Aquela faculdade não foi concedida a eles para eles sobreviverem dela. Então, a leitura do pensamento,
a transmissão das dores por simpatia. Você entendeu? Você aproxima-se de certas pessoas. Se você está com certos tipos de dor na coluna, dor nas pernas, dor de cabeça, eles têm a faculdade de absorver aquela dor para eles. E você fica livre. Isso é uma faculdade. Isso não é mágica. Isso não é milagre. Isso não é maravilhoso, não é sobrenatural. Isso é um processo natural. Não é sobrenatural, é natural. Por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto. Gostou agora? Sonambulismo desperto. Eles estão no estado de sonambulismo, só que acordado, inconsciente dos fatos que estão lhes ocorrendo. Porque o processo é muito imperceptível. Por isso que, trabalhados à luz da doutrina dos espíritos, eu posso dizer simbolicamente, isso é simbolicamente, esses seres, eles conseguiriam realizar maravilhas dentro da doutrina dos espíritos se trabalhassem à luz da doutrina dos espíritos. Provocado pela influência que exercem uns sobre os outros, eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. É o que eu acabei de dizer. Oxe, meu Deus do céu. Eles são magnetizadores. Eles magnetizam. É a indução. E ao mesmo tempo eles são magnetizados. Porque espíritos das trevas os magnetizam. Sabendo que eles detêm aquela capacidade, aquela virtude. Mas depois o que eles fazem, em vez deles pegarem aquelas energias e trabalharem no campo do bem, eles as utilizam distorcendo tudo, né? Inconscientemente. Por isso que tudo é convulsionário. Tudo. E muitas pessoas que já tiveram a oportunidade de ler esse tema, sempre associaram esse tempo convulsionários àquelas pessoas que sofrem convulsões epilépticas. Não estou dizendo que estão erradas, mas vocês viram quanta coisa até agora nós tratamos sem ao menos tocar nesse assunto da convulsão física e da convulsão espiritual, nestes casos, esse paciente. Vamos ao próximo vídeo.